Meus irmãos, vamos abrir a escritura no livro de Esther, no capítulo 7. Esther 7. Peço que você esteja com a Bíblia aberta, com a sua atenção totalmente voltada para as Escrituras. Deus está falando com o seu povo. Estejamos com os nossos ouvidos e corações bem atentos. Assim nos fala a palavra do Senhor. Esther, capítulo 7. O rei foi com Amã ao banquete da rainha Esther. No segundo dia, durante o banquete do vinho, o rei perguntou a Esther: qual é o seu pedido, rainha Esther? Você será atendida. O que você quer, até a metade do reino lhe será dado. Então a rainha Esther disse: se eu tiver obtido o seu favor, ó rei, e se for do seu agrado, se for do agrado do rei, que a minha vida seja a resposta ao meu pedido, e que, como desejo, eu possa ter o meu povo. Porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para sermos destruídos, mortos e aniquilados de vez. Se ainda nos tivessem vendido como escravos e escravas, eu me calaria, pois não valeria a pena incomodar o rei por uma coisa dessas. Então o rei Assuero perguntou à rainha Esther: quem é esse cujo coração o instigou a fazer uma coisa dessas? Onde está esse homem? Esther respondeu: o adversário e inimigo é este malvado Amã. Então Amã ficou apavorado diante do rei e da rainha. O rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho e passou para o jardim do palácio. Amã, porém, ficou para rogar por sua vida à rainha Esther, pois viu que o mal contra ele já estava determinado pelo rei. Quando o rei voltou do jardim do palácio para a casa do banquete do vinho, Amã tinha caído sobre o divã em que se achava Esther. Então o rei disse: será que ele queria desonrar a rainha diante de mim, aqui no meu palácio? Quando o rei acabou de dizer essas palavras, cobriram o rosto de Amã. Então Arbona, um dos eunucos que serviam o rei, disse: eis que existe junto à casa de Amã a forca de 22 metros de altura, que ele preparou para Mordecai, aquele que havia falado em defesa do rei. Então o rei disse: que ele seja enforcado nela. E assim enforcaram Amã na forca que ele tinha preparado para Mordecai. Então o furor do rei se aplacou. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, louvado seja o teu santo nome, pela tua palavra maravilhosa, por essa história, Senhor, que chega até nós, uma história que mostra o teu poder, a tua graça, como o Senhor faz grandiosas coisas no meio do teu povo, e que até mesmo aquilo que parece ser tão ordinário, aquilo que parece ser tão comum, aquilo que aos olhos humanos não parece ser uma intervenção tua, é a tua presença no meio do teu povo, é a tua graça cuidando e nos salvando. Senhor, que nessa manhã sejamos alvo do teu amor, da tua graça, ao recebermos de ti, Senhor, instrução. Abre os nossos corações, o nosso entendimento para compreender a tua palavra. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Como estão os seus planos neste ano? Nós estamos aí finalizando o mês de abril, e talvez aí daqueles planos, dos planejamentos que você fez do início do ano, você não tenha cumprido nenhum deles. Talvez você tenha cumprido algum deles. Ou talvez você, na verdade, tenha descoberto que esses planos não poderiam ser cumpridos, esses planos não poderiam ser executados, que na realidade você criou para si mesmo planos
inexequíveis. Quantos de nós mudamos, não é mesmo? Mudamos as nossas listas, mudamos os nossos planos, às vezes as nossas estratégias para obter, uma vitória simplesmente não dão certo. Afinal de contas, somos limitados de conhecimento, somos limitados enquanto seres humanos, e nós mudamos os nossos interesses, nossos desejos. Às vezes nos decepcionamos, os empecilhos, os impedimentos que se levantam para que nós alcancemos certos planos parecem tão maiores e nós mudamos, desistimos. Também mudamos por causa do nosso pecado. Às vezes é o pecado mesmo, não apenas a limitação natural humana que nos leva à mudança, mas o pecado mesmo, a desobediência, a rebelião, faz com que nós não alcancemos aquilo que inicialmente tínhamos de planejamento, aquilo que inicialmente tínhamos como propósito, como alvo. São muitos motivos que nos levam a mudar os nossos planos. São muitos motivos que nos levam a cairmos e muitas vezes entrarmos em um processo de mudança e de frustração por causa disso. Nós estamos aí diante dessa história de Esther, Mordecai, Assuero, Amã, esses personagens históricos que temos acompanhado cuidadosamente a sua história, e temos agora chegado no ápice desse conto, dessa história, onde vemos que é o fim para Amã. Amã tinha grandes planos, Amã tinha grandes planejamentos, planos de ser grande, maior, planos de talvez ser o próprio rei em lugar de Assuero. Mas havia dentre todos o maior dos seus planos, que era finalmente destruir Mordecai e o povo de Judá, o povo judeu. Era um homem poderoso, um homem que estava maior que os outros poderosos, um homem que tinha planos contra o povo de Deus, um homem que tinha planos, ele ia descobrir, contra Deus. Também essa história nos mostra a manifestação da graça de Deus na vida de Esther. Nós vimos, é uma história extraordinária, uma mulher que ousa enfrentar este que era o segundo mais poderoso no reino, num mundo hostil, num mundo completamente invertido da moralidade e da lei do Senhor. Mas Esther pôde ser lembrada que apesar deste mundo quebrado, o Deus imutável, o Deus fiel, não falha em seus planos. Por isso, por causa da aliança do Senhor, esse povo que pertence à aliança foi cuidado pelo próprio Deus da aliança. Um pacto da graça que Deus fez no passado tornava-se o pano de fundo dessa história. E mesmo que nós não encontremos nessa história o nome de Deus sendo citado, a aliança do Senhor está muito presente em cada momento, em cada cena dessa história, onde podemos observar da soberania de Deus, da sua imutabilidade, de um Deus que é grande, de um Deus que protege o seu povo contra os inimigos, de um Deus presente, mesmo quando não sentimos a sua presença, de um Deus que está ao nosso lado, mesmo quando nós não o vemos, um Deus que está sempre presente, porque Ele é o Deus da história. E quem pode deter os planos de Deus? Essa é a grande pergunta que nós vemos sendo conduzida em toda essa história, e especialmente agora, nessa cena do capítulo 7. Quem é poderoso para deter
os planos do Senhor? Quem pode mudar uma vírgula sequer daquilo que o Deus soberano, pela sua própria vontade, preparou para o seu povo? Quem pode deter a mão do Senhor de abençoar o seu povo? Quem? Essa é a grande pergunta, e nós veremos essa resposta hoje. Primeiramente, os inimigos da igreja são inimigos de Deus. Aprenda isso. Os inimigos da igreja não são somente inimigos pessoalmente da igreja, mas se tornam e sempre serão inimigos de Deus, porque planejam contra o ungido do Senhor, contra o povo do Senhor. É isso que vemos nos versículos de 1 a 6, quando o autor nos conta a respeito desse segundo dia do banquete. Verso de número 1, volte para os olhos no texto. O rei foi com Amã ao banquete da rainha Esté. É o resumo da história. O rei foi junto a Amã para o banquete. Se você lembra da semana passada, você deve lembrar que nós tínhamos visto que Amã estava entristecido porque ele havia sido humilhado ao levar Mordecai em praça pública com as vestes reais, com a coroa real, para ser chamado àquele que tem honra diante do próprio rei. E Amã então chega à sua casa e ele se encontra com seus amigos, encontra com sua esposa, e ali, na conversa com eles, ele é levado a considerar que sua vida está por um fio. E enquanto está pensando sobre isso, os eunucos de Assuero vão até a casa de Amã e levam Amã para o banquete. Agora Amã se encontra com o rei e juntos se encontram com Esté. E o texto nos fala, portanto, que o rei continua querendo saber o que está acontecendo. Se você lembra, nós estamos no segundo dia, o rei não dormiu. Lembram disso? O rei passou a madrugada acordado, porque algo lhe incomodava o coração, e por causa disso, ele foi ler os livros dos grandes feitos. E ao ouvir a respeito dos grandes feitos do seu reino, ele descobriu que ele não havia sido grato com um homem que lhe salvou a vida quando deu conhecimento de um planejamento de morte por parte de alguns eunucos que queriam matar o rei. E agora, como já vimos, o rei havia dado a Mordecai toda a honra que foi inclusive sugerida por Amã. Mas o rei agora encontra-se com Esté e o seu coração continua ansioso. Ele continua se questionando. Afinal de contas, o que essa mulher quer? Essa é a pergunta que todo marido tem. É bom deixar isso registrado. Não é só Assuero que se pergunta sobre isso todos os dias, mas os maridos em geral se perguntam o que essa mulher quer. Bom, Assuero também quer saber, afinal de contas, o que Esté está aprontando. O que essa mulher quer ao fazer esse banquete, ao celebrar com tanta pompa, tanto ele quanto Amã. E essa dúvida parece que consome. Veja o texto. Ele pergunta no versículo 2: qual é o seu pedido, rainha Esté? Você será atendida. O que você quer? Até metade do reino lhe será dado. O rei está completamente apaixonado pela sua rainha. O rei está completamente voltado para os desejos dela, e ele quer saber, afinal de contas, o que ela deseja. A gente sabe, porque o autor tem nos deixado informados sobre o que está acontecendo. E então nós vemos finalmente quando os segredos são revelados. Quando finalmente Esté
se apresenta como nunca havia se apresentado ao rei Assuero, como uma judia. E não só isso, ela mostra para o rei que há um inimigo que se levantou para tentar destruir ela e o seu povo. Por isso agora nós vamos ver, versículo 3, quando a rainha finalmente revela o segredo. Diz assim: então a rainha Ester disse: se eu tiver obtido o seu favor, ó rei, e se for do agrado do rei, que a minha vida seja a resposta ao meu pedido, e que como desejo eu possa ter o meu povo. É muito curioso isso. Assuero havia prometido à rainha até metade do seu reino, mas o pedido da rainha é apenas sua vida. Assuero jamais poderia imaginar que estava lidando com uma situação extremamente complexa e delicada, porque ele estava prometendo o reino quando esta mulher estava prestes a ser morta, e morta sob um decreto dele mesmo, quando fora enganado, como vimos no passado, pelo Amã, pelo inimigo de Deus. E portanto, não somente ela, mas o povo dela estava ameaçado. Ao lermos essa história, a cena inicia com quase uma certeza: a morte virá para o povo de Deus, a morte virá para os judeus. Ao final dessa história nós vamos ver as coisas virando, mas até então nós vemos que há uma ameaça para com a vida de Ester. Ester está ameaçada. E meus irmãos, o texto, ele nos aponta para o fato de que o plano de Amã é um plano destruidor, um plano que envolve o aniquilamento, o genocídio do povo de Deus. Os irmãos aí atrás estão me ouvindo? Estão me ouvindo, queridos? Sim? Ok. Nós vamos vencer a chuva, porque os inimigos da igreja são os inimigos de Deus. Queridos, nós podemos observar nessa história que quando Ester revela o plano que foi feito contra ela e contra o povo, era um plano de genocídio, de aniquilamento. E é interessante que Ester se preocupa em mencionar, Ester se preocupa em falar exatamente as mesmas palavras que o próprio Amã falou no desejo do seu coração de aniquilar o povo judeu. Quando nós vemos que Amã estava entretido nesse plano, talvez Assuero ainda não tinha entendido o que estava acontecendo. Amã também, nós não sabemos se já tinha entendido o que estava acontecendo, mas o texto nos mostra que Assuero vai ouvindo o relato de Ester, até que finalmente interrompe a sua esposa para lhe perguntar. Versículo 5: então o rei Assuero perguntou à rainha Ester: quem é esse cujo coração o instigou a fazer uma coisa dessas? Onde está este homem? Finalmente chegamos à revelação do grande inimigo do povo de Deus. No versículo 6, portanto, Ester responde: o adversário, o inimigo é este vilão, é este malvado Amã. Então Amã ficou apavorado diante do rei e da rainha. Então nós vemos do relato, quando Ester finalmente revela quem é esse vilão da história, quem é esse antagonista dos planos de Deus. Mas queridos, o que nós vemos nessa história é de fato um relato da presença de inimigos que tentam, em sua tolice, impedir os planos de Deus.
E o que vemos de fato, queridos, é que esse inimigo Amã, ele não era apenas o inimigo de Mordecai, ele não era apenas o inimigo especificamente de um povo, mas ele era inimigo de Deus. E vamos ver isso com muita clareza quando as coisas mudam completamente na história, e aquele que estava pronto para matar será levado à forca. Precisamos considerar isso a respeito dos nossos dias, dos nossos tempos. Meus irmãos, muitos inimigos ainda buscam e tentam parar e impedir a igreja. Há ainda entre nós muitos Amãs, muitos que buscam de algum modo calar o povo de Deus, buscam de algum modo destruir o povo de Deus. Mas nós precisamos aqui, em primeiro lugar, sermos lembrados de que aqueles que se levantam contra a igreja estão se levantando contra o próprio Deus. Amã foi revelado como inimigo, mas na verdade, o que o texto está nos mostrando é que Deus foi revelado como inimigo de Amã. É Deus quem está agora se mostrando como inimigo deste que tenta contra o povo de Deus. Versículo 7 ao 10 nos mostra na segunda metade do texto que os inimigos de Deus, os inimigos da igreja, serão aniquilados pelo próprio Deus. Preste atenção aqui comigo, deixe os irmãos trabalharem aqui comigo. Os inimigos da igreja são aniquilados pelo próprio Deus. A história continua e o versículo 7 nos diz que o rei estava furioso, o rei estava irado. A ira do rei se mostra tamanha, e parece que ele sai daquele lugar onde eles estavam banqueteando, bufando, e vai até o jardim. Talvez ele tenha feito isso como alguém que está tentando agora concatenar as ideias. Amã era alguém de confiança do rei. Amã era alguém em que o rei tinha dado muito poder. Amã era alguém que o rei talvez detinha alguma amizade. Mas Amã é o homem que está indo de encontro à rainha. Amã é aquele que está indo de encontro ao povo da rainha. Amã é aquele que está indo de encontro ao próprio rei, porque tenta enganá-lo e manipulá-lo. Assuero está ciente de que a violência cometida contra Ester não é somente contra ela, mas é contra o reinado, é contra ele. Talvez Assuero esteja ciente de que no final das contas ele mesmo autorizou que tudo isso acontecesse. Talvez ele esteja ciente de que ele mesmo foi quem conduziu com a autoridade dele para que Amã fizesse ou planejasse fazer aquilo que estava planejando. Há uma angústia no rei, e o rei então vai para o jardim. E a história nos revela que enquanto o rei estava ali no jardim, pensando, tentando concatenar que consequências serão levadas diante do que estava acontecendo, diante da revelação da rainha Ester, ele que prometera tanto a ela, será que não poderia garantir a vida de sua esposa? Nós vemos que Amã clama pela sua vida. O texto nos mostra que aquele que outrora requisitava dos povos, das pessoas, que se curvassem diante dele enquanto ele passava, ele agora se curva diante de Ester para clamar por sua vida.
Ele está diante de Esté, clamando, porque sabe do furor de Assuero, porque sabe do furor de Xerxes, e sabe que está determinada a sua sentença. Mas Amã clama, e enquanto se curvava, diz o texto, enquanto ele tenta se articular para falar com a rainha Esté, parece que ele tropeça. É muito inusitado, parece novela mexicana. Enquanto ele está ali tentando pedir pela sua vida, ele cai. E os irmãos imaginam onde foi que ele caiu? Ele cai em cima da rainha Esté. O texto dá a entender que houve uma queda, que talvez até mesmo seja despropositada. Mas o rei, que estava no jardim, agora surge de volta na sala do banquete. E a cena que o rei vê é Amã em cima da sua esposa. Nós estamos falando de um rei terrível, de um rei que mata por qualquer coisa que lhe der na cabeça. Mas agora nós temos alguém tentando contra a rainha da sua vida e contra, aparentemente, a sua dignidade. Essa é a pergunta que ele se faz. Veja o versículo 8. Quando o rei voltou do jardim do palácio para a casa do banquete do vinho, Amã tinha caído sobre o divã em que se achava Esté. Então o rei disse: será que ele queria desonrar a rainha diante de mim aqui no palácio? Que loucura é essa? Enquanto isso acontece, os próprios eunucos do rei já vão em cima de Amã, cobrem-lhe a cabeça, e a sentença de morte é proferida. Alguns comentaristas se perguntam por que, afinal de contas, Esté não teria gritado dizendo: calma, calma, rei, calma, Assuero. Ele caiu, que talvez Esté nem soubesse o que estava acontecendo com respeito a ele ter caído. Talvez Esté esteja completamente acuada diante dessa história. Ela é uma mulher que está sozinha diante desse homem, que agora se lança sobre ela, e o rei busca protegê-la. A história tão inusitada e tão absurda nos mostra a ira e o furor de Assuero sendo ainda maior agora. Era inevitável, era curioso pensar, né? Assuero estava furioso, irado, mas ele conseguiu ficar mais irado ainda. O pecado, o crime, a violência de Amã foi ainda maior do que aquela que ele já havia cometido. E assim, a sentença, a queda, o fim de Amã. Como os irmãos sabem, Amã tinha construído uma forca, 22 metros. É muito alto, meus irmãos. É muito alto. A gente tinha discutido no conselho que aqui tem 13 metros. 13 metros. É quase o dobro disso aqui, né? É muito alto, meus irmãos. Ele preparou uma forca para que fosse visto em qualquer lugar da cidade de Suzã. Naquele dia, diante da violência que ele cometeu, diz o texto, ele mesmo foi levado à forca. E o furor do rei foi aplacado. Os inimigos da igreja serão aniquilados. Os inimigos da igreja são aniquilados pelos próprios planos de Deus, ou pelo próprio Deus. Porque os planos de Deus, meus irmãos, não podem ser impedidos. Essa história toda ela é contada a partir de um fio condutor que nós nunca podemos perder de vista quando lemos o livro de Esté. A história da providência de Deus. O cuidado do povo de Deus em terras estrangeiras. Nós estamos diante de um povo estrangeiro, acuado,
mas um povo que tem um Deus muito grande, muito poderoso e dono de toda a história. Portanto, essa aparente ausência de Deus é completamente refutada por essa história tão inusitada e tão grandiosa, onde Deus demonstra a sua presença no cuidado para com o seu povo e na destruição dos inimigos de Deus. Esther deixa de ser aquela mulher dúbia na história, lá no começo, quando a gente não sabe exatamente como anda a fé dela. Ela não foi para Jerusalém como foram os crentes. Ela ficou ali na Pérsia. Ela agora é mulher de um homem ímpio e mau. Mas aquilo que parece ser uma prova e evidência da impiedade de Esther é transformado em honra e glória a Deus. Meus irmãos, a nossa vida é muito complexa. A nossa história é muito complexa. A nossa história está eivada, cheia de pecados nossos, de pecados contra nós, de pessoas que nós confiamos e que nos levaram à frustração, de pessoas que confiaram em nós e nós mesmos os levamos à frustração. A nossa história é cheia de situações as quais não é o ideal de Deus. E talvez você esteja numa circunstância como essa hoje. Talvez como a rainha Esther, unido ou unida a um cônjuge que não é do Senhor. Talvez a sua história, cheia de tropeços, de enganos, de decisões erradas, tenham te levado a uma situação como a de Esther. E perceba, meus irmãos, que mesmo assim, diante de toda a indignidade de Esther, Deus está usando essa mulher para sua honra e glória. E a redenção de Esther está exatamente no fato dela confiar no Senhor. E essa história é uma história de redenção, porque aquele personagem inicial, todo controverso, entrando num programa de escolha de rainha, muito estranho, agora é um personagem incontroverso, salvando o seu povo, com ousadia, levando aquele que estava para matar o povo de Deus à morte, com estratégia, com sabedoria. Meus irmãos, nós somos assim. A nossa história é assim, cheia desses tropeços, cheia desses erros que nos levaram a condições estranhas, a lugares errados. Mas perceba, Esther aparentemente estava com a pessoa errada, no lugar errado e na hora errada. Mas a história nos revela que não, que nos planos de Deus maravilhosos, ela é a pessoa certa, com a pessoa certa, no lugar certo. Essa história nos mostra que, meus irmãos, Deus é o Deus tão grandioso, Deus é um Deus tão soberano e tão maravilhoso, que as nossas certezas se vão, a nossa sabedoria se vai, os nossos julgamentos se vão, os nossos preconceitos se vão, porque Deus pode fazer grandes coisas com pessoas tão pequenas como eu e você, com histórias de tanto pecado, de tantos erros como eu e você. A história de redenção de Esther é a história que nos fala e que nos revela sobre quem nós somos, mas especialmente sobre quem Deus é, porque nos revela a história da redenção em Cristo Jesus, nos aponta para essa redenção de Cristo, sendo Ele aquele que de modo algum pecou, que nunca errou, mas que levou sobre si o furor, não de Assuero, mas o furor do próprio Deus,
que levou sobre si a morte que é nossa, o que era nossa, para que nós tivéssemos vida. É muito interessante observarmos os paralelos bíblicos. Eu quero ler um texto com os irmãos que nos mostra esse paralelo. Em Colossenses capítulo 1, abra por favor. Colossenses capítulo 1, versículo 21 ao 23. Depois capítulo 2, versículo 13 ao 15. Diz assim, Colossenses capítulo 1, 21 ao 23. E vocês, que no passado eram estranhos e inimigos no entendimento pelas obras más que praticavam, agora, porém, Ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do evangelho que vocês ouviram e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Capítulo 2, versículo 13 ao 15 diz assim: e quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, Ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando-o na cruz, e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. A história de redenção é uma história exatamente de inimigos de Deus, de inimigos que se levantam contra o Senhor, mas que foram perdoados, mas que foram redimidos, mas que foram transformados e purificados pelo sangue de Cristo Jesus. Meus irmãos, nós éramos como Amã, nós éramos como ele, nossos planos malignos, cheios de pecado, mas o Senhor, cheio de misericórdia e graça, fez derramar sobre Cristo todo o seu furor, para que nós não fôssemos mais como Amã, mas como Esther, mas como o próprio Cristo, como pessoas que são protegidas por Deus em seus planos maravilhosos. Os planos de Deus, quem pode impedir? Quem pode impedir a mão do Senhor? Meu irmão, minha irmã querida, quem pode impedir a redenção? Os inimigos do Senhor se levantam contra a igreja, mas não podem impedir que a igreja continue a pregar a palavra de Deus, fazendo por meio dessa palavra com que muitos venham a Cristo. Os nossos pecados se levantam contra nós mesmos e testemunham contra nós, mas o Senhor, que é maior que isso, nos traz perdão e faz com que nós, como igreja, continuemos seguindo os caminhos do Senhor em santidade. Perceba, os inimigos de Deus são de duas ordens: aqueles externos, os ímpios, que maquinam e planejam, mas também o nosso próprio coração. E nessa manhã, Deus, com o seu poder, venha nos garantir que tanto os inimigos externos não impedirão os planos de Deus, como também os nossos pecados, a nossa história não impede o plano de Deus de redimir, de perdoar os nossos pecados. Que nós possamos confiar no Senhor, que nós possamos depositar a nossa fé em Jesus Cristo, e saibamos que em Cristo somos nova criatura, que em Cristo, pertencendo a esse povo, como igreja,
redimidos do Senhor, nós estamos em um novo trajeto, uma nova história. Não importa quem você seja, não importa a sua rebelião, o seu pecado, o quanto você militou contra o Senhor, quem pode impedir a redenção? Quem pode impedir que Cristo transforme o seu coração? Ninguém pode. Vamos orar. Ó Deus maravilhoso, Deus bendito, Deus que com graça tem transformado durante os séculos pecadores em filhos de Deus. Clamamos, ó Deus, nessa manhã, que a tua graça, a tua misericórdia alcance nossa vida, daqueles que aqui estão, Senhor, que talvez ainda estejam trôpegos, dúbios, ó Deus, muitas vezes confiando em si mesmos, na tolice da idolatria, do pecado, da feitiçaria, da promiscuidade, da luxúria, do temor de homens, da ansiedade. Ó Deus, livra-nos de todos esses inimigos. Também, Senhor, clamamos por aqueles que tentam contra a tua igreja, que se levantam dentre os políticos desta terra, entre os homens poderosos desta terra. Clamamos que o Senhor faça cumprir a tua vontade e não permita que nenhum deles impeça o progresso da tua igreja, a pregação da palavra do Senhor. Assim, Deus, dar-nos tranquilidade, conforto, certeza de que estes inimigos não vencerão, porque Cristo já venceu em nosso lugar. Assim oramos em nome de Jesus Cristo. Amém.